Vamos lá, gente. Então, hoje nós vamos trabalhar aqui algumas questões, resolução de algumas questões desse tema aqui que é organização administrativa. Na verdade, a Consulpan ela trabalhou muito pouco com esses temas, né, com os temas que envolvem essa matéria de organização administrativa, mas ele é um tema de alta relevância aqui dentro do direito administrativo. Então, nós vamos trazer algumas questões, algumas inclusive elas foram anuladas. E a ideia aqui eu tentei fazer uma adaptação para que a gente ainda assim conseguisse passar mais ou menos a ideia que a banca, quando cobra esse conteúdo, ela exige desses candidatos, ok? Então vamos lá, nossa primeira questão, questões aqui da matéria organização administrativa. Gente, vamos lá. Aqui, ó, 2015, ela cobrou uma questão aqui no concurso do CRES da Paraíba, assistente administrativo. A administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado que procuram satisfazer as necessidades da sociedade, tais como educação, cultura, segurança, saúde, etc. Em outras palavras, a administração pública é a gestão dos interesses públicos por meio da prestação de serviços públicos, sendo dividida em administração direta e indireta. Vou até pegar aqui, marca-texto, direta e indireta. Então, gente, ele quer aqui a incorreta. Essa questão ela foi anulada, mas eu consegui aqui adaptar para trazer essa ideia aqui de administração direta e indireta. Na verdade, gente, a administração direta, ela é esse centro do poder. A Constituição atribui aqui esses serviços, esses poderes, essa competência que é a administração direta, e ela se subdivide em aqui, ó, União, Estado, DF e municípios. Cada ente aqui ele vai ter atribuições dadas por essa Constituição Federal. Então, eu não posso falar aqui que existe uma hierarquia. A União não manda no Estado, o Estado não manda no município. São entes maiores, com mais dinheiro, vamos dizer assim, né, com mais capacidade financeira, mas não há essa hierarquia interna. Então, cada ente, dentro das suas atribuições, vão prestar serviços públicos no âmbito da saúde, educação, segurança pública, educação, cultura. Então, eles vão prestar esse serviço. Então, ó, aqui essa competência é dada pela Constituição, eles são o centro do poder. Aqui, então, eu tenho essa possibilidade aqui. Eu também sou chamado de administração centralizada. Já que eu tenho essa competência, eu vou exercer esse poder que me foi dado, essa competência, essa atribuição que me foi dada, então, pela Constituição. Então, quando fala administração direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios, certo? Então, esses são os entes políticos aqui, tem autonomia política, financeira e administrativa. Show, bacana, massa. Só, gente, que essa administração direta, muitas vezes, através desses seus servidores, né, e seus órgãos públicos, eles não são, não possuem tanta expertise assim. Muitas vezes, eles preferem delegar isso para uma outra pessoa, prestar esse serviço de forma indireta. Então o que eles vão fazer aqui? Ó? Eles vão descentralizar, eles vão criar outras entidades para que eles prestem um serviço com mais qualidade, com mais eficiência. É o caso, por exemplo, aqui, ó, do INSS. O INSS é uma autarquia que vai tratar dos assuntos da Previdência. A União Federal ela poderia prestar esse serviço, mas foi mais conveniente criar uma autarquia, né, uma entidade da administração indireta para prestar esse serviço para toda a população. Então, nós temos aqui alguns entes da administração indireta: autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mistas. Esses são os 4 entes que podem ser criados aqui pelos entes da administração indireta. Se você mora em algum município pequeno, provavelmente você pode ser que tenha um SAAI, né, um Sistema Autônomo de Água e Esgoto. Eles são uma autarquia criada pelo município para prestar esse serviço. O município ele poderia prestar aquele serviço, mas ele prefere criar uma entidade com mais expertise para nesse caso, né, fornecer esse serviço de água e esgoto. Nós temos aqui alguns municípios, autarquia municipal de trânsito. Eu poderia prestar através de um departamento de trânsito. Algumas cidades possuem Demutran, que são departamentos, são órgãos da administração direta, mas eles preferiram transformar isso numa autarquia. Então existem aí autarquias municipais de trânsito, onde eles vão ter autonomia financeira, autonomia administrativa.
certo? Então, por vezes, a administração direta ela pode, né, descentralizar, criar uma nova entidade. Essa entidade vai ter personalidade jurídica própria, vai ter sua autonomia financeira, sua autonomia administrativa, então ela vai gerir aí de acordo com o tipo de serviço que foi ofertado. E aí a União, Estado ou município ou DF que tiver criado esse ente, ele vai ter aqui uma forma de supervisão. Tá? Não há subordinação da indireta para a direta, mas vai haver aqui uma supervisão, uma tutela aqui, né, aquela coisa de pai para filho. O pai criou o filho está andando com suas próprias pernas, ele vai mandar na vida dele, ele vai mandar na casa dele, mas vai haver sempre aquela supervisão, aquela tutela para saber se não está sendo feito nada de errado. Então, no caso aqui da indireta, o município quando cria, vai haver essa supervisão, essa tutela. Ok? Então o INSS é uma autarquia, são exemplos aqui, né? INSS, o SAI aí no seu município, um exemplo de fundação aqui, ó, temos algumas universidades que são fundações, empresas públicas, nós temos aqui a Caixa Econômica Federal, Sociedade de Economia Mista, nós temos aqui Banco do Brasil, Banco do Nordeste, tá? Essas duas aqui, gente, essas duas últimas aqui, vou até mudar aqui um pouquinho a cor, tá verde aqui, ó. Essas empresas públicas e sociedade de economia mista, elas são as nossas empresas estatais, certo? Então aqui vai ser quando o Estado achar um serviço relevante, né, vai prestar muitas vezes um serviço que envolve a economia, então eu vou prestar aqui um serviço através desses entes, dessas entidades aqui. Nós temos uma lei própria que é a 13.303 de 2016, que traz a regulamentação disso. As empresas públicas, por exemplo, elas são aqui uma pessoa jurídica de direito privado, mas que possui aqui um capital 100% público. Na sociedade de economia mista eu já tenho aqui essa maioria do capital público sendo do capital da empresa, da sociedade sendo pública, mas eu tenho também parte aqui privada. Tanto é que o Banco do Brasil está listado na Bolsa, então você pode comprar uma ação, então ela é o quê? Uma sociedade de economia mista, tem dinheiro público, mas também tem capital privado. Certo? Então, gente, autarquias aqui, a banca costuma cobrar também alguns aprofundamentos, né? As autarquias como o INSS podem ter aí um regime especial. A gente tem aqui a ideia das agências reguladoras, a Anatel, a ANEEL, a ANP. Todas essas agências reguladoras são autarquias em regime especial. Na época do FHC, né, foi adotado aquele modelo mais gerencial. Então muita coisa foi privatizada, muitos desses serviços públicos passaram para os particulares e foram criadas essas autarquias especiais para poder fiscalizar esse serviço público. Então, as agências reguladoras são autarquias em regime especial. São todas aqui, não podemos esquecer, que são criadas por lei. Ah, professor, pode criar aqui por um decreto? O município quer criar uma autarquia, pode criar por decreto? Não, tá? Só por lei. Então, que fique bem claro aqui a administração direta e indireta. Vamos fazer aqui mais um resuminho para ficar ainda melhor. Aqui é um exemplo, né, que alguns professores adotam, que é bem interessante, né, a administração direta, chamada, né, de administração centralizada, e eu posso exercer aqui as funções, né, que me foram dadas pela a Constituição. Mas eu posso criar um ente aqui, tá, da indireta. Isso vai se chamar descentralização. Só que por vezes, gente, eu posso aqui, ó, dentro da administração direta, criar também algumas repartições internas. Eu crio aqui, ó, uma secretaria de saúde, de educação, um departamento de trânsito, uma secretaria de infraestrutura. Como eu chamo isso aqui, gente? São ârgãos. Esses órgãos vão estar dentro do meu guarda-chuva aqui, tá? Da administração pública. Então, no âmbito da União, ela vai criar ministérios, secretarias. No âmbito do Estado, a gente conhece, né? Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança Pública. No âmbito dos municípios, secretarias, departamentos, unidades. A unidade básica de saúde é um órgão aqui, tá? É uma unidade dentro da administração direta. Esses órgãos, gente, eles prestam sim hierarquia. Eles são subordinados aqui à administração direta, diferente da indireta aqui, que não há essa subordinação. Então, qual o fenômeno que é chamado quando eu crio esses órgãos? É a desconcentração. Ó. Desconcentração, CO, cria órgãos.
É o nosso bisuzinho aqui. Então a administração direta, ela pode prestar o seu serviço de forma centralizada, através dos seus órgãos, criando aqui outros órgãos, outras pastas, outras secretarias. Isso vai se chamar desconcentração. Eu também posso descentralizar, criar um novo ente, criar um outro ente com personalidade jurídica própria, onde ele vai dar vazão a esses serviços públicos que me eram, né, que eu tinha essa titularidade, tinha a execução, mas eu preferi passar aqui para uma nova entidade. Vou criar por lei, então, esse ente da administração indireta. Só não confundo descentralizar com desconcentrar. Descentralizar, quando eu crio uma nova entidade, ele vai ter uma personalidade jurídica própria, vai fazer aquele serviço. Através de quê? Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. E o que é a desconcentração? É quando a própria administração pública quer realizar aquele serviço, só que ela vai fazer através dos seus membros, dos seus órgãos, dos seus braços aqui. Então ela vai criar pastas, órgãos, para que esse serviço seja prestado debaixo do seu guarda-chuva. Então vai existir aqui uma hierarquia, uma subordinação. Esses órgãos não têm personalidade jurídica própria, certo? Então, caso aconteça algum problema, o município, o estado, a União que tenha criado esse órgão vai ficar responsável por eles, que a gente chama de teoria do órgão ou da imputação volitiva. Então essa desconcentração, essa ideia de criação de órgãos embaixo da casinha aqui, por isso eu estou separando aqui em duas casinhas para que você entenda bem. A direta, né, na sua casinha, a indireta na outra casinha. Ah, professor, a indireta também pode criar órgãos? Pode sim, tá? O INSS tem aí, né, outros departamentos, né, outras unidades, então também é possível, dentro da administração indireta, ser, né, criado aqui outros órgãos internos lá daquele ente. Tranquilo? Então, acho que dá para a gente resolver então a nossa questãozinha aqui. Vamos lá. Ele quer saber da administração pública direta e indireta e ele quer a incorreta. Certo? Só voltar aqui com marca-texto verde. Pronto. Letra A. A administração direta é aquela exercida pelo conjunto de poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tá, ok, tranquilo. B. São princípios inerentes à administração pública. Aqui ele traz o LIMP, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, também correto, tá? Que envolve mais princípios do que a própria organização administrativa. Na C. Na administração indireta, o Estado transfere a titularidade ou execução das funções para que outras pessoas jurídicas ligadas a ele possam realizar. Perfeito, gente. Então eu tenho a direta, né? Eu tenho essa atribuição que a Constituição me dá, mas eu posso transferir aqui eventualmente para um outro ente que eu vou criar por lei, e esse ente vai ficar responsável por essa execução, ou mesmo por essa titularidade, né? Já que eu faço isso através de lei. Letra D. A administração indireta é composta pelas autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas. Tais entidades são órgãos da administração direta. Ó, gente, aqui tá errado, tá? Eu até devia ter botado vermelho aqui. Aqui tá errado. Não são órgãos da administração direta. Elas são entidades da administração indireta, né? Órgãos é quando eu estou sendo criado debaixo do guarda-chuva aqui da direta, né? Eu tenho subordinação, existe uma hierarquia. Nesse caso da administração indireta, certo? Aqui não há hierarquia, não há subordinação. Logo, aqui, tá? Não são chamados de órgãos, são chamados de entidades. Tá errado, então. A nossa incorreta seria a letra D aqui. Espero que tenha ficado claro. Eu fiz esse resumo todinho. Mas, para ficar mais claro ainda, para quem assistiu aquela série Power Rangers, né, que vai até voltar aí com um especial de 30 anos, série bem famosa, vamos tentar fazer um resumo através dessa ideia dos Power Rangers aqui, né? Olha só, resumo da administração direta e indireta. Nós temos o Zordon aqui, que é o Todo-Poderoso na série, e aqui no nosso exemplo ele vai ser a Constituição Federal. Então aqui é o Zordon. Ele é que vai trazer os poderes aqui para os Rangers, e aqui eu tenho, né, a administração direta, onde eu vou ter, ó, alguns Rangers, onde eu vou simbolizar aqui, ó, a União, o Estado, os Estados, né, o Distrito Federal e os municípios. E eles vão receber esse poder de quem? Do Zordon, da nossa Constituição Federal. Então eles vão ser aqui a nossa administração direta. Mas, gente, muitas vezes o inimigo ele é muito específico.
Então eles precisam delegar, eles precisam criar uma nova entidade aqui, que vai ser a entidade da administração indireta. Então quando eles delegam esse poder, ó, a gente tem aqui a ideia do nosso Megazord, é uma outra pessoa que vai realizar aquele serviço. Nesse caso aqui o Megazord vai fazer o serviço por eles. Né? Na nossa ideia de administração direta e indireta, a direta vai criar por lei a indireta. Então aqui eles mandam esse poder aqui para o Megazord, delegando esse poder, descentralizando, criando uma nova entidade. Tranquilo? Acho que esse exemplo aqui é bacana, vocês não vão ver esse em lugar nenhum. Até então, né, somos os primeiros aqui. Então fica aí esse exemplo para que você possa, de fato, consolidar essa ideia da direta e da indireta. Vamos para a nossa segunda questão, aqui ó, ano 2019, Prefeitura de Viana Espírito Santo, auditor fiscal de tributos. Eles gostam, né, de uma alternativa incorreta acerca das empresas públicas e da sociedade de economia mista, assinar a alternativa incorreta. Só para relembrar, né, a gente tem os entes da administração indireta, nós temos autarquias que são criadas por lei, nós temos as fundações que são criadas por lei, e temos as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Gente, esses aqui eles não são criados por lei. Na verdade, como eles vão ser pessoas jurídicas de direito privado, eles vão ter aqui um status de autorização por lei. A lei vai autorizar a sua criação. E aí eles vão, né, ter um estatuto próprio, vai ser registrado em junta comercial. Então, primeiro eu autorizo a criação dessa empresa pública, dessa sociedade de economia mista, e aí ele vai funcionar como um ente do direito privado aqui, certo? Então, essa criação não é por lei. A lei, ela autoriza a criação dessas empresas estatais aqui, certo? Ele vai querer que é incorreta. Vamos ver aqui, ó, letra A. O capital das empresas públicas é exclusivamente público, né? Empresa pública, capital exclusivamente público, ou seja, 100% público, podendo sua origem ser federal, distrital, estadual, municipal. Perfeito, tá? Empresa pública tem um capital 100% público. B. A empresa pública é a pessoa jurídica de direito privado, criada por lei, mediante proposta do presidente da República. Ó, gente, aqui é só questão da criada por lei. Na verdade, ela é autorizada por lei, tá? Existe a autorização por lei. Ela não é criada por lei. Ela é autorizada por lei. Certo? Então, a gente achou o nosso errinho aqui, já achamos a nossa incorreta. Mas vamos continuar. C. A sociedade de economia mista são criadas mediante autorização legislativa. Perfeito. E além de explorar a atividade econômica, podem também prestar serviços públicos. Perfeito aqui, C também correta. D. A maioria do capital da sociedade de economia mista é público. Ó, gente, a sociedade de economia mista, só lembrar, mista eu tenho metade ou parte, né, público, parte privado. Na verdade aqui, a maioria do capital continua sendo do poder público, já que ele quer manter aqui, tá, esse comando. Então, na sociedade de economia mista eu tenho a maioria do capital público aqui. Né? O pessoal até diz, eu tenho 50% das ações mais uma. Né? Tendo mais uma eu já tenho a maioria, não é 1%, não é 51%. É 50% das ações mais uma ação. Eu já vou ter a grande maioria aqui. Então nossa letra B é a nossa incorreta aqui, segundo a nossa banca Consulpan. Ó, gente, eu trouxe só um conceitozinho para que vocês possam fixar da lei das estatais, que é a lei 303 de 2016. Olha só, no artigo 3º fala do que é empresa pública e no artigo 4º fala do que é sociedade de economia mista. Só para consolidar, empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, Estados, DF e município. Então, ele é exclusivamente público, 100% público aqui. Show, bacana. Vamos para a nossa, então, terceira questão. 2019, Prefeitura de Quadra, São Paulo, assistente social. É toda aquela em que a lei instituidora conferir privilégios específicos e aumentar sua autonomia comparativamente com as autarquias comuns, sem infringir os preceitos constitucionais pertinentes a essas entidades de personalidade pública. Gente, ele fala de autarquias aqui nesse conceito, né? Ele bota aqui, deve estar entre aspas aqui, ó. Ele traz um conceito e ele quer saber o que é esse conceito aqui. Nós falamos que as autarquias, elas podem ser autarquias em regimes especiais.
Nós temos aqui, por exemplo, as agências reguladoras. Nós vamos ter também, eu não falei, mas consórcios públicos, né, que são também autarquias em regime especial, né, são autarquias, são entes aqui diferenciados. Então, ó, qual que se encaixa nessa autarquia que, ó, a lei instituidora confere privilégios específicos, ela aumenta a autonomia. Aqui é a ideia da agência reguladora, acredito eu, né? Mas, de toda forma, mesmo que você não saiba da existência de agências reguladoras, nós temos aqui a ideia de ser uma autarquia em regime especial. Então, de cara, nós temos aqui a letra A. Ó, nós temos uma lei, para quem quiser aprofundar, que ele traz a grande maioria das agências reguladoras a nível da União. Então, essa lei de 2019, ela traz várias agências reguladoras aqui, ó. A Lei 13.849/2019. Consideram-se agências reguladoras para os fins dessa lei. Tá o amarelinho que eu acho mais bacana. Aqui, ó, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e tem uma lista imensa, tá? Mas existem agências reguladoras também nos estados, nos municípios, podem existir. No estado do Ceará tem a ARCE, né, que é a agência reguladora aqui que trata dos serviços públicos. Então, quando existe uma empresa que vai prestar esse serviço, ela é regulamentada aqui por essa autarquia em regime especial, que é a ARCE. Beleza, gente? Então, essa questão eu vi a Consulpan cobrando em 3 concursos diferentes, só mudou uma coisinha ou outra, mas elas queriam saber a mesma coisa. Então, acho que vale a pena, né, vocês aprofundarem nesse tema aqui de autarquias. Talvez seja algo relevante aí, pode ser que volte a se repetir no seu concurso. Quarta questão, como eu disse, né, gente, não tem tantas questões de organização administrativa assim, então eu peguei as que eu achei, né, mais interessantes. Uma delas foi anulada ainda, então outras se repetiram, que é a questão das agências reguladoras, autarquias em regime especial, e achei também essa questão 2022, ó, Prefeitura de Irauçuba, fiscal ambiental. Ele quer saber das entidades paraestatais. Na verdade, gente, dentro do tema organização administrativa, nós temos uma subdivisão que talvez alguém já tenha estudado ou visto, né, que o primeiro setor ele é do Estado, ele é representado pelo Estado, o segundo setor, os particulares, e o terceiro setor é por essas entidades paraestatais que vão auxiliar o Estado na prestação dos serviços públicos. Então elas não são pessoas jurídicas de direito público, elas não são Estado, elas são paraestatais. Paraestatal significa ao lado do Estado. Então elas vão ser entidades privadas, muitas vezes sem fins lucrativos, como as ONGs, mas elas vão prestar um serviço aqui, tá, junto ao Estado. Próximo, ao lado do Estado, são paraestatais, elas não são estatais, cuidado com isso. Então, quando você ouve falar do Sistema S, SESC, SENAI, SENAC, Sistema S são entidades do terceiro setor, são entidades que prestam um serviço de educação, fomentam a cultura de alguma forma, mas elas são, né, paraestatais, são o terceiro setor. Então, vamos ver aqui, né, a questão sobre entidades paraestatais. Letra A, são pessoas jurídicas de direito público que integram a estrutura constitucional do Estado. Não, gente, elas não são pessoas de direito público, elas são entidades criadas para auxiliar. Então, uma pessoa quer criar uma entidade sem fim lucrativo, para auxiliar o Estado. No meu município precisa aqui, né, de fomentar a cultura, vou trazer aqui alguns shows para fomentar a cidade, o município. Então, isso é algo que vai ser criado de forma, né, pode até prestar um serviço que é necessariamente público, mas não tem nada a ver aqui, tá? Dentro da estrutura estatal, não é criado por um Estado, ou município ou União. Então não são pessoas jurídicas de direito público. B, são pessoas jurídicas de direito público? Não. C, são pessoas jurídicas de direito privado? Certo. Instituídas sob a forma de sociedade de economia mista ou empresa pública? Não, gente, aqui ele misturou como se fosse um ente da administração indireta. Cuidado, tá? Não é. Eles não fazem parte da administração indireta. É um terceiro setor, né, fora do Estado. D, são pessoas jurídicas de direito privado que por lei são autorizadas a prestar serviços ou realizar atividades de interesse coletivo ou público, mas não exclusivo do Estado. Olha só, a nossa D aqui vai ser a correta, certo? Só que preste atenção, gente. Elas
eu crio uma entidade e muitas vezes elas fazem um convênio, então elas podem ser autorizadas, né? Vocês, quando aprofundarem, vão ver alguns conceitos como OCIPs, OSs, essas entidades que são elevadas a esses status de organizações sociais, elas precisam passar por uma autorização legal, e aí eu vou reconhecer essa representatividade, né? Esse status de OS aí que algumas buscam para poder realizar convênios com o estado, com o município. Então, nossa letra D aqui então fala disso, né? A mais palpável que dentro da ideia da banca. Eu não quis trazer questões de outras bancas, né? Mas em outro vídeo você pode, né, aqui eventualmente ver esse mesmo assunto tratado por outras bancas. É porque a Banca Consulpan ela é meio esquisita aqui nas suas questões. Então a que mais se encaixaria aqui é a nossa letra D, dentro dessa ideia aqui de entidades paraestatais. Gente, então é isso, tá? Obrigado aí por acompanhar. Aqui também no canal vão ter outros vídeos, tanto de conteúdo teórico como de resolução de questões. Então curte aí, acompanha, se inscreve e até os próximos vídeos. Valeu!